Na Idade Média havia um senhor feudal conhecido por sua bondade, mas também por sua justiça. Nada lhe passava desapercebido. Por gerações, desde os seus antepassados, era costume de que os servos que viviam em suas terras tinham o direito à moradia e à manutenção de suas necessidades básicas. Assim, cada qual ocupava um pedaço de terra. Todavia, um dia por semana, toda a população, do menor ao mais idoso, deveria se dedicar às plantações do Senhor. Dominicalmente, após o culto, um mensageiro anunciava ao povo o dia e a tarefa escolhida. Acontece que naquele domingo o mensageiro anunciou que o Senhor tinha pressa, pois um temporal se aproximava e o trigo estava maduro. Após o culto, todos deveriam pegar suas ferramentas e seguir direto ao campo, trabalhando até que todo o trigo fosse colhido. Nem bem o mensageiro acabou de falar e começou a murmuração geral. Hoje é domingo, não estou preparado, tenho os outros planos, vou visitar fulano. Mas a liderança local alertou: servimos ao nosso Senhor que nos dá as terras. Ele nos protege dos inimigos. Ele é muito bom. Vamos agora negar-lhe atendimento? Assim, prepararam-se e foram à colheita. O campo era vasto. Eram muitos trabalhadores. Contudo, uns com mais, outros com menos vontade de trabalhar. Já estava escuro quando o Senhor apareceu para conferir os feixes. Observando a colheita, ele chamou os líderes de cada família e disse: todas as manhãs oro a Deus agradecendo pela vida do meu povo e pedindo sabedoria para fazer o melhor. Ele me mostrou o quanto sou abençoado. Por isso, tudo o que vocês colheram podem ficar com vocês mesmos. Mas na seguinte regra: quem colheu mais, leva mais. Quem foi folgado, leva só o que tirou. Muitos se alegraram, outros tanto se entristeceram, pois foram relaxados. Com essa mensagem quero saudá-las com uma boa noite e pensando um pouquinho nesse texto, também me chama a atenção de que quantas vezes a gente comete o mesmo erro, quantas vezes a gente se mantém ocupado com tantas coisas, quantas vezes a gente murmura. Temos nós também seguido a orientação do nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, que nos dá toda a liberdade de fazer as escolhas que queremos. Então, que possamos ser gratas a cada dia, lembrando do seu amor incondicional, lembrando do seu perdão, lembrando também de que Ele nos sustenta, nos dá tudo aquilo que precisamos. Desejo a cada uma de vocês que possam aproveitar bem a palavra agora que vai ser trazida e que tenham uma semana abençoada. Oi, amigas do ABC, estamos começando mais um programa online. Na semana passada nós tivemos nosso encontro presencial, na próxima semana também, se Deus quiser, vamos continuar com o nosso encontro presencial. Mas hoje a gente também quer conversar com você, que talvez não pode ou não se sente à vontade de estar conosco presencialmente. Nós também queremos meditar juntas na palavra. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher de negócios que conheceu a Jesus. Mas antes da gente ler a história dela, vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, obrigada por essa ferramenta dos vídeos que tem abençoado as nossas vidas e por meio da qual o Senhor tem nos trazido a sua palavra. Pai, que tu possas abençoar esse momento de reflexão, que a tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor, e possa nos transformar, em nome de Jesus. Amém. A história dessa mulher está lá em Atos, no capítulo 16, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Atos 16, dos versículos 11 ao 15. E lá diz assim,
Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então nós temos aqui um diário de bordo daqueles que estavam viajando junto com Paulo nas suas longas viagens missionárias. Eles iam para vários lugares, em diversas cidades, e alguém que as pessoas consideram que era o Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas, ele registrou essas viagens. Então aqui no início dos versículos nós temos o caminho deles, né? Viajaram para Troade, depois foram para Samotrácia, depois para Neápolis, até que finalmente chegaram em Filipos, a cidade na qual eles ficaram alguns dias. E nessa cidade, em Filipos, em algum momento eles decidiram ir até um lugar onde era um lugar de oração, onde as pessoas se reuniam para conversar sobre Deus, para poder fazer as suas orações. Quando nós pensamos em lugar de oração, nós não devemos imaginar uma igreja, mas sim um lugar do culto dos judeus, daqueles que eram o povo que Deus chamou. Então eles conversavam sobre esse Deus, sobre os registros do Antigo Testamento. E ali, naquele lugar, desta vez estavam localizadas somente mulheres. As mulheres estavam ali sentadas e nós vemos que os discípulos que foram até lá para anunciar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, eles não se importaram com isso, com o fato de serem só mulheres. Se você conhece um pouquinho daquela cultura, você deve saber que as mulheres não eram muito bem aceitas, elas não tinham assim o seu valor tão bem reconhecido, elas tinham algumas limitações dentro da religião judaica e por isso era cultural que uma mulher não fosse conversar ou até mesmo aprender sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Mas isso não impediu o Paulo e os seus amigos de irem e conversarem com essas mulheres e anunciarem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos diversas vezes que Jesus não se importou com aquilo que a cultura dizia, com as regras que a sociedade tinha colocado. Ele não se importou de conversar com pessoas que eram excluídas, que eram menosprezadas, mas ele foi em busca dessas pessoas. Nós mesmos vemos que Jesus valorizou a mulher. Ele deu valor, ele deu ouvidos às mulheres e permitiu que elas também aprendessem sobre a palavra de Deus. Então, o Evangelho vem além daquilo que a cultura dizia. Ele vem para todas as pessoas e ele vem para alcançar todos aqueles que ele quer alcançar. Para alcançar todos aqueles que precisam conhecer do Evangelho. Sejam mulheres, sejam pobres, sejam pessoas corruptas, não importa a situação da pessoa, mas o que o Evangelho quer é chegar até a pessoa e poder transformar a vida das pessoas. E aqui nós vemos que nesse lugar de oração estava também uma das mulheres que se chamava Lídia. Nós lemos algumas coisas sobre ela. Primeiro é que ela era de Tiatira, uma cidade conhecida pela púrpura, pelos seus tecidos, que eram tecidos de luxo, então eram produtos muito caros, mas que a Lídia ela era uma vendedora de púrpura. Ela era uma mulher de negócios, que provavelmente estava em Filipos para poder vender a sua mercadoria.
E ali também diz que ela era uma mulher temente a Deus. Nós podemos, pela história, conhecer que Lídia não era alguém que era do povo judeu, ou mesmo que de fato amava a Deus, mas ela simpatizava com a ideia de Deus. E ela estava ali junto para poder ouvir mais, conhecer mais sobre quem esse Deus é. Então, além de ser mulher, Lídia também era uma pessoa que não pertencia ao povo de Israel. Ela era o que nós lemos na Bíblia que eles chamam de gentia, uma pagã, uma pessoa que pertencia a outros povos que adoravam a outros deuses. E ela estava ali e pôde ouvir sobre o Evangelho e pode ser transformada por esse Evangelho. Mas antes disso, uma coisa que está escrita nos versículos que nós não lemos, os versículos anteriores, nós vamos ver que o Paulo estava querendo ir para uma cidade e o Espírito de Jesus o impediu de ir para aquele lugar que ele tinha planejado, né? Imagina, eles faziam a sua rota, a sua trajetória e aí eles seguiam, mas de repente o Espírito o impediu de ir para aquele lugar. E enquanto ele dormia, ele teve o sonho de que um homem da Macedônia dizia: venha a Macedônia para nos ajudar. E nós lemos ali no versículo 10 assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Antes mesmo do Paulo encontrar a Lídia, do Evangelho encontrar a Lídia, antes de tudo isso, Deus estava conduzindo a história para que isso se tornasse possível. Eles não estavam planejando ir para Macedônia, eles estavam planejando ir para outro lugar. Mas Deus veio ao encontro deles e disse: vocês precisam ir para Macedônia. É lá que eu quero que o Evangelho seja anunciado por vocês nesse momento. E aí é muito legal perceber que imediatamente, assim que o Paulo teve aquela visão, aqueles homens prepararam todas as coisas para ir em direção àquilo que Deus tinha dito para eles fazerem. Então nós vemos que a Lídia nem fazia ideia daquilo que estava acontecendo, mas Deus já estava trabalhando e conduzindo a história dos seus servos para que eles tivessem a oportunidade de anunciar o Evangelho para Lídia naquele dia, naquele lugar. Deus, nosso Deus, é um Deus que conduz a história, que tem poder sobre a história e que conduz ela de uma maneira que possa abençoar e levar o seu Evangelho para alcançar pessoas que precisam dele. É muito legal se você tem a oportunidade de conhecer sobre a história da Meuque. Existe um homem que foi enviado para o Brasil há muitos anos atrás com a intenção de trazer o Evangelho para o povo brasileiro, para esses que estavam aqui no Brasil e que agora não tinham mais a oportunidade de ouvir do Evangelho, para aqueles alemães que tinham vindo para cá e outras pessoas que estavam aí e que precisavam dessa mensagem. E esse homem, chamado Alfred Pfeiffer, foi enviado ao Brasil por uma igreja na Alemanha para vir para cá. E nós lemos como Deus conduziu tudo também para que ele tivesse um lugar para morar, para que as pessoas de fato ouvissem a mensagem que ele trouxe, para que ele tivesse coragem, para que ele tivesse ânimo para fazer isso. Deus conduziu a história desse homem chamado Alfred Pfeiffer para que hoje você e eu pudéssemos ser abençoadas através da missão evangélica União Cristã. Se você está ouvindo esse vídeo, é porque o que aconteceu lá com Alfred Pfeiffer produziu os seus frutos. Deus guiou a história dele para que você hoje pudesse ser abençoado. E claro que em algum momento Deus conduziu a história para que Alfred Pfeiffer pudesse conhecer a Jesus. E ele pôde conhecer Jesus e outras pessoas puderam conhecer a Jesus através dele. E assim o nosso Deus vai conduzindo a história ao longo dos anos. E você pode pensar que privilégio é que nós podemos ser um povo que conhece a Jesus.
que conhece o seu Evangelho, que tem acesso a uma Bíblia na nossa língua. Isso é um privilégio. Deus fez com que a história se desenvolvesse a ponto de que nós pudéssemos viver em comunidade, pudéssemos ter liberdade de estar reunidos como igreja, de falar desse Evangelho, de postar vídeos como esse, falando sobre a palavra de Deus. Em diversos lugares isso não é possível. E Deus continua conduzindo a história para que também outras pessoas que ainda não ouviram desse Evangelho possam ouvir. E nós podemos estar atentos a esse Espírito que vai nos guiando e nos colocando dentro dessa história que Deus está escrevendo no mundo. Essa história que quer levar esse anúncio de salvação para todas as pessoas. Deus nos chama para dedicar tudo que nós temos para servi-lo através de ações. E olha só, Deus, que é um Deus de uma história, da história do mundo, usa pessoas através das suas atitudes. E quando nós dedicamos as nossas ações a Deus, Ele usa essas ações para transformar pessoas que vão transformar a história do mundo. Esse é o nosso Deus poderoso, que se preocupa com aquilo que é grande, mas também se preocupa com aquilo que é pequeno. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe a nossa história, Ele sabe onde e como nos encontrar. Ele sabe como nós estamos e Ele vem ao nosso encontro. Não importa o que Ele precisa fazer, se Ele precisa mudar o rumo de alguém, se Ele precisa mudar a vida de alguém, levar alguém para outro lugar para poder encontrar você, Ele vai fazer. E agora nós que já conhecemos a esse Senhor, podemos nos colocar à disposição dEle para ir para não importa onde Ele nos enviar, para fazer não importa o que Ele nos pedir, mas que a gente possa ter no nosso coração a mesma disposição que o Paulo teve, que assim que ele recebeu uma orientação, imediatamente ele foi e obedeceu. E por causa dessa prontidão do Paulo, a vida da Lídia e de toda a sua família foi transformada. Você também tem essa prontidão para obedecer a Deus. Eu me pergunto também se eu tenho a sensibilidade para ouvir as orientações de Deus. Paulo podia ter simplesmente negligenciado aquela visão. Eu sonhei, eu vi um homem, mas eu acho que não foi nada demais. Não, ele estava sensível o suficiente e próximo de Deus o suficiente para saber que aquilo era uma orientação do próprio Deus. Nós precisamos nos aproximar desse Deus, estar atentas às suas orientações, para poder servir através de ações e transformar a vida de outras pessoas. Deus quer nos usar para isso e Deus quer nos transformar. Que Deus te abençoe com essa palavra.